Existe, no coração da América Central, uma faixa de terra que há mais de um século desperta a atenção de estrategistas, investidores, engenheiros e governos que sonham em controlar uma das rotas mais valiosas do planeta. Não estamos falando do Canal do Panamá, mas da Nicarágua. É justamente ali que voltou a ganhar força um projeto gigantesco. Polêmico e cercado de desconfiança, a construção de um canal interoceânico de cerca de 445 quilômetros, pensado para ligar o Atlântico ao Pacífico e criar uma nova passagem para navios de grande porte. À primeira vista, isso pode parecer apenas mais uma promessa grandiosa de infraestrutura, daquelas que surgem com força no discurso político e depois desaparecem no choque com a realidade. Mas, quando se observa quem pode ganhar com essa obra, quem se sente ameaçado por ela e em que momento essa ideia ressurge, o assunto muda completamente de dimensão. O debate deixa de ser apenas técnico e passa a envolver soberania, influência, capacidade de barganha e reposicionamento geopolítico em plena América Latina. O projeto foi recolocado no centro da discussão pelo governo de Daniel Ortega, que passou a apresentá-lo como uma oportunidade histórica para transformar a Nicarágua em um novo eixo do comércio internacional. A promessa é ambiciosa: atrair capital estrangeiro, gerar empregos em massa, estimular o crescimento econômico e posicionar o país como uma rota alternativa entre dois oceanos. Em um momento em que o Canal do Panamá enfrenta pressões operacionais e limitações estruturais, a proposta nicaragüense passou a soar, para muitos, como uma resposta ousada aos gargalos do comércio global. Mas é justamente aí que a história fica mais tensa. A questão não é apenas se esse canal seria útil, e sim quem estaria disposto a financiá-lo, com quais interesses e com quais consequências. O custo estimado gira em torno de 65 bilhões de dólares, uma cifra monumental para qualquer país da região. Ainda mais para uma economia com limitações financeiras evidentes e forte dependência de capital externo. Isso significa que a obra, se realmente sair do papel, dependerá inevitavelmente de apoio internacional robusto e de parceiros dispostos a transformar investimento em influência estratégica. É nesse ponto que os nomes da China e da Rússia entram no centro da narrativa. Mesmo sem um compromisso financeiro definitivo amplamente consolidado, a simples associação dessas potências ao projeto já basta para elevar a temperatura do debate. Quando uma obra dessa dimensão surge em um ponto sensível do mapa e passa a ser relacionada a rivais estratégicos dos Estados Unidos, ela deixa de ser apenas uma promessa de infraestrutura. Ela se transforma em sinalização geopolítica, em recado diplomático e em peça de uma disputa muito maior do que a própria Nicarágua. Para entender por que esse plano provoca tanta inquietação, é preciso lembrar que a Nicarágua não começou a sonhar com esse canal agora. A ideia existe desde o século XIX, quando a geografia do país já era vista como alternativa natural ao Panamá. Havia rotas possíveis, grandes massas d'água e uma posição estratégica para uma travessia interoceânica. Antes de o Canal do Panamá se consolidar como a principal passagem entre os oceanos, a rota nicaragüense chegou a ser seriamente considerada por grandes potências. Em outras palavras, esse projeto resgata um antigo sonho geopolítico que nunca desapareceu por completo. Esse sonho ganhou força renovada no século XXI, quando o governo nicaragüense avançou em uma parceria com o grupo Hong Kong Nicaragua Canal Development, ligado ao empresário Wang Jing. Naquele momento, o plano previa um canal de cerca de 278 quilômetros, atravessando o Lago Nicarágua, e era vendido como uma transformação histórica para o país.
O discurso era parecido com o atual: riqueza, modernização, empregos e uma alternativa real ao Canal do Panamá. No papel, a proposta parecia grandiosa. Na prática, porém, ela esbarrou em obstáculos profundos antes mesmo de virar realidade. O financiamento não avançou como se esperava. A resistência social cresceu. Comunidades locais protestaram e ambientalistas passaram a denunciar riscos severos para a biodiversidade e para os territórios afetados. Aos poucos, o projeto foi perdendo força até se tornar símbolo de uma ambição gigantesca, cercada de incertezas. Em 2024, a concessão anterior foi oficialmente cancelada e muitos acreditaram que aquele seria o fim definitivo da ideia. Só que o governo Ortega decidiu fazer o oposto do que os céticos imaginavam. Em vez de enterrar o plano, resolveu reposicioná-lo e devolvê-lo ao debate internacional. Foi assim que surgiu uma nova versão do projeto, com traçado redesenhado, discurso renovado e a tentativa de responder às críticas que haviam enfraquecido a proposta anterior. Dessa vez, a rota deixaria de atravessar o Lago Nicarágua, um dos pontos mais atacados por ambientalistas no plano antigo. Segundo o desenho divulgado, o canal partiria de Bluefields, no Caribe, passaria por áreas ligadas ao lago Xolotlán e seguiria até Puerto Corinto, no Pacífico. A mudança buscava transmitir a ideia de que a obra havia sido reformulada para parecer mais viável, mais defensável e menos vulnerável ao desgaste político. Além do novo traçado, o plano voltou com a promessa de uma estrutura capaz de receber embarcações gigantescas, com largura entre 290 e 540 metros e profundidade de até 27 metros. Em teoria, seria uma passagem apta a atender superpetroleiros e megacargueiros que hoje enfrentam restrições em outras rotas. Se funcionasse, a Nicarágua poderia se apresentar ao mundo como um corredor logístico de nova geração, capaz de disputar espaço com uma das infraestruturas mais importantes do planeta. O problema é que, entre a retórica política e a execução real, existe um abismo cheio de obstáculos técnicos, jurídicos, sociais, ambientais e financeiros. Do ponto de vista da engenharia, o desafio é imenso. Construir um canal dessa escala exigiria intervenções sem precedentes na América Central, envolvendo terrenos complexos, sistemas de drenagem sofisticados, possíveis reservatórios artificiais e o enfrentamento de riscos sísmicos, atividade vulcânica e variações climáticas severas. A disponibilidade de água também é um fator crítico. O próprio Canal do Panamá depende de um equilíbrio hídrico delicado para operar, e tentar reproduzir ou superar esse modelo em uma rota ainda maior elevaria drasticamente os custos, os riscos e a dificuldade de execução. A dimensão ambiental do projeto é, para muitos especialistas, ainda mais explosiva. Há alertas sobre desmatamento em larga escala, contaminação de corpos d'água, fragmentação de ecossistemas, danos à biodiversidade e deslocamento de comunidades locais e indígenas. Além disso, o histórico do país pesa contra o discurso oficial, já que fases anteriores da iniciativa foram marcadas por críticas internacionais e questionamentos sobre a falta de consulta adequada às populações afetadas. Isso significa que, antes mesmo de qualquer obra avançar, o canal já carrega uma herança de tensão social, desconfiança institucional e conflito político. É nesse cenário que a geopolítica entra de vez em cena. A China é vista como uma potência que expandiu sua presença em infraestrutura, energia, logística e corredores estratégicos ao redor do mundo. A Rússia, por sua vez, aparece como parceira política e simbólica em movimentos que desafiam a influência tradicional de Washington na região.
Quando essas duas potências surgem no entorno de um projeto dessa magnitude, a percepção internacional muda. O canal deixa de ser apenas um plano de desenvolvimento nacional e passa a ser lido como parte de uma disputa por influência sobre as rotas, os fluxos e os pontos sensíveis do comércio global. Do outro lado dessa equação está o Canal do Panamá, que continua sendo uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Com mais de um século de operação, infraestrutura consolidada e papel central no comércio internacional, o Panamá não perde relevância da noite para o dia. Ainda assim, seus desafios recentes abriram espaço para que alternativas voltassem a ser observadas com mais atenção. E talvez seja justamente aí que esteja a força dessa história, na mistura entre o plausível e o improvável. O Canal da Nicarágua pode nunca sair do papel, mas sua simples reaparição já revela o tamanho das disputas estratégicas em curso. Se você quer acompanhar análises como essa sobre geopolítica, poder e os bastidores que podem redesenhar o mundo, já deixa o seu like. Se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Esse canal tem chance real de acontecer ou tudo isso ainda faz parte de um jogo muito maior?